Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem feito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui presentes no Santuário do Pai das Misericórdias, e a todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, um dos temas principais da carta aos Hebreus, cujo trecho nós ouvimos na primeira leitura, é o tema do sacerdócio de Cristo. Jesus é sacerdote do Pai. O autor da carta aos Hebreus faz questão de testemunhar o sacerdócio de Cristo, de dizer como Jesus, ele realizou este sacerdócio que lhe foi confiado pelo Pai. E de um modo especial, Jesus ele realiza o seu sacerdócio oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. Ofereceu-se a si mesmo no momento de sua Páscoa, sua morte, sua gloriosa ressurreição. É ali na Páscoa que Jesus realiza plenamente o seu sacerdócio. Porém, toda a vida de Jesus foi uma vida sacerdotal. Toda a vida, através dos seus ensinamentos, quando Jesus pregava falando sobre o reino de Deus, ensinando os mandamentos de Deus, ensinando as pessoas a viver comprometidas com o reino de Deus, através também dos momentos em que ele acolhia os pecadores, em que, através dos seus gestos de misericórdia, ele operava a reconciliação dos corações com Deus. Ele realizava o seu sacerdócio, os seus sinais, os seus prodígios, os milagres operados por Jesus. Também ali, nesses momentos, ele realizava o seu sacerdócio. Mas de um modo especial, o momento culminante do exercício deste sacerdócio santo, agradável a Deus,
foi exatamente na Páscoa, quando Jesus oferece a si mesmo, quando Jesus doa a sua vida pela salvação da humanidade. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta aos Hebreus, ele morreu, mas ele morreu uma só vez. Sim, ele ofereceu-se uma única vez para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Um sacerdócio agradável a Deus, um sacerdócio vivo, santo, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Irmãos e irmãs, todos nós, fiéis cristãos batizados, participamos do sacerdócio de Cristo. De um modo especial, o Concílio Vaticano II quis colocar em evidência o sacerdócio comum dos fiéis, o sacerdócio que é consequência da graça batismal. Todos nós somos, pela graça de Cristo Redentor, sacerdotes. Existem os sacerdotes que são os ministros do altar, que receberam o sacramento da ordem, fazem parte, participam do sacerdócio ministerial de Cristo e que, portanto, têm o poder de absolver, de libertar as pessoas dos pecados pela graça do sacramento da penitência, têm o poder de consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue de Cristo para a salvação dos fiéis. Mas tem o sacerdócio de todos os fiéis cristãos, os batizados, do qual todos nós participamos. E o Concílio Vaticano II diz de que modo nós participamos desse sacerdócio. Quando nós participamos da vida da igreja, quando nós participamos dos sacramentos da igreja, exercemos o sacerdócio de Cristo em nossas vidas, Quando nós rezamos, apresentamos a Deus as nossas orações, nossas súplicas, intercedemos por tantas necessidades das pessoas, do mundo, pedindo a intervenção da justiça, do amor, da misericórdia de Deus, exercemos o sacerdócio de Cristo. Quando nós, de um modo especial, tomamos parte do sacrifício eucarístico, quando o sacerdócio de Cristo se atualiza no altar, Jesus renova a sua oferta no Calvário, a sua oferta de cruz para a redenção da humanidade. Nós também, participantes desse sacrifício eucarístico, exercemos o sacerdócio de Cristo. Quando nós testemunhamos a fé, no ambiente da nossa casa, no ambiente da nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ocupações cotidianas, na vida da sociedade, testemunhamos a fé. Sabemos renunciar o mal, o pecado, para viver o compromisso da fé, para viver o reino de Deus. Onde quer que nós estejamos, nós realizamos o sacerdócio de Cristo. Quem é cristão, quem é cristã, batizado ou batizada, levanta a mão aqui, levanta a mão. Você crê que você é um sacerdote com Cristo, sim ou não? Que coisa boa. Assuma, meu irmão. Assuma, minha irmã. O seu sacerdócio. Não é o sacerdócio ministerial, não é o sacerdócio dos padres, mas é um sacerdócio fundamental que nós padres temos que viver.
Nós, padres, temos o dever de viver o sacerdócio do seguimento de Cristo no dia a dia, no cotidiano, o sacerdócio do seguimento de Cristo, o sacerdócio do testemunho da fé, o sacerdócio de pessoas que têm a coragem de, em nome de Jesus, não se deixar levar pelo pecado, não se deixar escravizar pelo pecado, mas em nome de Jesus, tenha coragem de viver o testemunho da fé, colocar em prática os ensinamentos de Cristo, sobretudo o mandamento do amor. Como é que nós participamos do sacerdócio de Cristo? Nós participamos também quando nós vivemos no dia a dia o serviço da caridade. O testemunho da fé na prática da caridade com os pobres, com os excluídos, com as pessoas enfermas. Às vezes, até mesmo com o sacrifício do nosso tempo, o sacrifício das nossas forças, o sacrifício das nossas condições econômicas. Com o nosso sacrifício, nós participamos do sacerdócio único sacerdócio de Cristo, quando testemunhamos a fé pelo serviço da caridade com os mais necessitados. Porque nós estamos celebrando esta missa, rezando pelas nossas famílias, devemos nos perguntar como viver o sacerdócio de Cristo, particularmente no ambiente do nosso lar. Na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos, na relação entre os irmãos e os parentes mais próximos, avós, avós, tios, tias, primos. Alguém pode estar se perguntando, mas padre, eu vivo sozinho. Mas padre, eu vivo sozinha no meu lar, na minha casa, por diversas circunstâncias. Eu vivo sozinho. Mas nós todos, irmãos e irmãs, mesmo vivendo sozinho, todos nós fazemos parte da grande família dos filhos e filhas de Deus. A grande família de Cristo, que é a igreja. Portanto, ninguém precisa se sentir excluído, ninguém precisa se sentir excluída, mas porque participamos desta grande família dos filhos e filhas de Deus, também devemos nos perguntar como colocar em prática o sacerdócio de Cristo na relação com as pessoas, no relacionamento de família. O testemunho da fé pela prática da caridade, como nós já falamos. A paciência, a capacidade de amar uns aos outros, incluindo o amor em relação àquela pessoa, com as suas fraquezas, com as suas limitações. Eu sei que na sua família, na sua casa, não tem ninguém assim, não é verdade? Ninguém desafia a sua paciência. Sim ou não? Alguém desafia a sua paciência dentro da sua casa ou não? Ah, bem. Ainda bem que a sua família é normal. Todos nós, no contexto da família, nos relacionamentos familiares, somos desafiados ao amor que tudo perdoa. Desafiados ao amor que, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, o amor tudo perdoa, o amor tudo desculpa, o amor tudo crê. Desafiados na paciência, desafiados na lida cotidiana do lar. Quando muitas vezes a mãe de família faz tantas coisas boas para o marido, para os filhos, para as pessoas da sua casa, e não recebe nem mesmo um agradecimento, muito obrigado. Pai de família que sai para o trabalho,
procurando colocar o seu ordenado em função do bem de sua família e também não recebe nem mesmo um agradecimento, só cobranças. Quando a nossa paciência é muitas vezes desafiada, o amor da entrega, o amor do sacrifício, o amor da paciência que persevera, amando a família, mesmo quando não tem agradecimento, mesmo quando não recebe uma palavra de gratidão. Mas não só nas dificuldades, meus irmãos e irmãs, quando ali no contexto da família, sacrificamos a nós mesmos para promover o bem na vida das pessoas da nossa casa. Ali, verdadeiramente Jesus está manifestando o seu sacerdócio. Ficou claro? Ficou claro? Ali você está exercendo este sacerdócio vivo, este sacerdócio santo, este sacerdócio agradável a Deus. Ali, verdadeiramente, no contexto da sua família, você está vivendo o discipulado de Cristo, realizando a sua vocação à santidade pela graça de Deus. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, porque vale a pena. Porém, no evangelho que acabamos de ouvir, nesse trecho do evangelho de São Marcos, Jesus, ele é acusado pelos fariseus, pelos mestres da lei, ele é acusado de realizar exorcismos pelo poder do príncipe dos demônios, que eles chamavam de Beelzebu. Saibam que também Jesus realizava o seu sacerdócio através dos exorcismos, agindo para libertar as pessoas da escravidão do mal. Jesus ofereceu-se a si mesmo, derramou seu sangue na cruz, doou a sua vida para nos libertar da escravidão do mal, para nos libertar da escravidão do pecado e nos reconciliar plenamente com Deus. O autor da carta aos Hebreus falou sobre isso em termos de nova aliança. Uma nova aliança que Jesus estabeleceu no seu sangue derramado na cruz. Por isso, quando Jesus expulsava os demônios, quando Jesus realizava os exorcismos, ele também realizava o sacerdócio que o Pai lhe confiou. Mas os mestres da lei, querendo ocasionar confusão por causa do desprezo que eles tinham em relação ao sacerdócio de Cristo, à missão salvadora de Jesus, por causa desse desprezo, querendo ocasionar uma confusão, eles acusaram Jesus de exercer estes exorcismos pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E aí Jesus perguntou o seguinte, preste atenção, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Com isso, irmãos e irmãs, Jesus deixa claro que ele exercia aqueles exorcismos pelo poder do Espírito Santo.
Porque Ele veio para nos libertar da escravidão do mal, Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Não podia estar realizando aqueles exorcismos pela força de um demônio, não. Meus irmãos e irmãs, tomemos cuidado para que, no contexto das nossas famílias, nós não sejamos motivo de divisão. O diabo gosta da divisão, sim ou não? Mas nós fomos escolhidos. Pelo sacramento do batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo para sermos homens e mulheres de comunhão, para sermos promotores de paz, promotores de unidade e não promotores de divisão. Porque aí uma família não pode se manter em pé. Uma família não pode experimentar a alegria de ser igreja doméstica, casa, lugar da habitação, da presença, da atuação de Deus, se nesta família as pessoas vivem divididas, as pessoas vivem se ofendendo, as pessoas vivem violentando umas às outras, desrespeitando a dignidade umas das outras. Não será possível essa família ficar de pé. Tome consciência de que você foi chamado para exercer o sacerdócio de Cristo por uma vida de caridade, de unidade, de comunhão. Às vezes, vivendo o desafio de dar o perdão, diante das fraquezas, diante dos pecados das pessoas da sua casa, das pessoas da sua família. Jesus nos convida, a todos nós, no dia de hoje, a fazer dos nossos lares um lugar onde Ele possa manifestar seu amor, seu sacerdócio, os dons da redenção. E eu e você fomos escolhidos para manifestar o sacerdócio de Cristo pelo testemunho da nossa fé, banindo todo espírito de divisão, renunciando a todo espírito de violência, para que ali possa reinar Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Depois deste ensinamento, Jesus, Ele ainda diz algo muito importante sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que essa blasfêmia, que este pecado contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Mas quem comete este pecado será culpado de um pecado eterno. Que coisa grave, né, gente? Que pecado é esse? O que significa esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse pecado é o pecado da impenitência. É o pecado do orgulho. É o pecado próprio de alguém que não tem o seu coração aberto para a ação da graça de Deus, para a ação da misericórdia de Deus. Esta pessoa que tem um coração duro, que tem um coração fechado à ação do Espírito Santo e, portanto, que comete esta blasfêmia contra o Espírito, ela é incapaz de reconhecer as próprias fraquezas
e incapaz de confiar na misericórdia de Deus, que tudo perdoa. Ficou claro o pecado do Espírito Santo? Impenitência, orgulho, coração que não confia na misericórdia de Deus, é uma pessoa de coração duro, incapaz de reconhecer as próprias fraquezas, incapaz de reconhecer os próprios pecados e, portanto, incapaz de conversão. Uma pessoa assim, no seio de nossas famílias, ocasionará muitos males em nossos lares, em nossas casas. Porque uma pessoa pode até mesmo, talvez, por diversos motivos, não participar da vida da igreja, não frequentar a comunidade cristã, mas no seu dia a dia, de vida de casamento, de vida de família, de relacionamentos familiares, quando muitas vezes ela toma consciência da própria fraqueza, do próprio pecado, ela faz a experiência do arrependimento. Ela é capaz de pedir perdão, ou de pelo menos perceber que não pode mais agir daquela forma, sendo promotora de divisão, promotora de fofoca, promotora de mentira, promotora de desunião. Pelo contrário, tendo presente estes comportamentos, se essa pessoa é aberta à graça de Deus, ela é capaz de se arrepender e perceber: meu Deus, eu não posso, para o bem da minha família, para a salvação da minha família, eu não posso viver dessa forma, eu não posso praticar estas coisas. Quem faz a experiência do arrependimento, da revisão de vida, se abre à graça da conversão, essa pessoa não comete o pecado contra o Espírito Santo. Agora, o coração duro é impenitente, não reconhece o próprio pecado, é a pessoa orgulhosa, ela está sempre certa. Não só no relacionamento entre marido e mulher, mas no relacionamento com os filhos. Quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Isso. Vocês, como pai e como mãe, acertam sempre na relação com seus filhos? Acertam sempre? Ah, tem horas que vocês vacilam. Muitas. Pecar contra o Espírito Santo seria, diante destes vacilos, dessas fraquezas, se trancar no próprio orgulho, manter a própria autossuficiência, a prepotência e dizer: eu estou sempre certo. Mas se você faz a experiência do arrependimento e procura de fato se comportar segundo o Evangelho de Cristo, aí o seu coração está aberto à ação da graça de Deus. É porque o seu coração está aberto à ação da misericórdia de Deus. Siga em frente. Sua família será uma bênção. Sua família será uma escola da bênção de Deus, uma escola das virtudes de Deus. No começo desta Santa Missa, eu fiz questão de apresentar para vocês esses rapazes, membros da Canção Nova, que estão se preparando para o sacerdócio. Um dia se tornarão, com a graça de Deus, com a graça da igreja, sacerdotes, ministros do sacerdócio de Cristo, sacerdotes, padres. E são rapazes que vieram de famílias. São rapazes que vieram de famílias, que com todas as limitações próprias de uma vida familiar, mas com toda a presença de Deus, receberam tantas graças, foram formados na escola de virtudes, na escola do amor, pai e mãe, irmãos e irmãs que tiveram a coragem, mesmo com as suas fraquezas, de colocar em prática o sacerdócio de Cristo,
e puderam, portanto, contribuir para que esses rapazes se abrissem ao chamado de Deus. Porque, irmãos e irmãs, as nossas famílias são verdadeiras fontes de vocações. Não só vocações para o sacerdócio, não só vocações para a vida religiosa, a vida consagrada na igreja, mas também a vocação para santos matrimônios. Na medida em que as nossas famílias, apesar de suas limitações, vacilos e fraquezas, procuram colocar em prática o sacerdócio de Cristo, o testemunho da fé, a prática da caridade, a vida de oração, a oração do terço, a oração do terço com Nossa Senhora, a leitura, a meditação da palavra de Deus, sacerdócio de Cristo colocado em prática no contexto da família e que, portanto, forma os filhos, as filhas, para vocações santas, vocações de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos nessa Eucaristia a nosso Senhor, numa profunda gratidão por sermos um povo sacerdotal, que Ele renove em nós o dom do Espírito Santo. Que as nossas famílias sejam igrejas domésticas, lugares onde o sacerdócio de Cristo possa se manifestar com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, de modo que as nossas famílias sejam realmente fonte de lindas e santas vocações para a glória de Deus, para a glória de Deus. Neste silêncio no qual nos encontramos, vamos agora fazer a nossa oração pessoal e dar resposta a Deus, resposta à palavra provocadora e salvadora de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!